Oi, pessoal, vamos lá então para nossa aula 3, empreendedorismo empresarial, que nada mais é o empreendedorismo tradicional, que tu abre o teu próprio negócio, certo? O que exige que tu tenha para abrir um negócio? Nada. Se você decidir abrir um negócio, você vai abrir e pronto. Mas isso não quer dizer que você vai ter um resultado financeiro ou um resultado que você espera, tá? Só por abrir um negócio. Simplesmente vou abrir um negócio, senão assim estaria todo mundo rico, certo? Então, quando tu abre um negócio, quando tu empreende, isso não quer dizer que você que é garantia de sucesso financeiro, tá? Estudando, lendo livros, estudando as pessoas que mais têm sucesso. Gente, entendam o seguinte: eu sei que eu corto demais, às vezes, os assuntos, mudo aleatório, mas assim, eu vou lembrando e aí eu não posso me perder. Não posso esquecer porque são coisas importantes. Tem uns ramos de serviço que não exigem tantas habilidades assim, tá? Por exemplo, se tu pega uma pessoa que pinta casa, pinta prédio, pinta apartamento, são, são profissionais muito requisitados, muito, tá? Porque sempre tá em falta. Óbvio que ninguém que compra um apartamento, sei lá, com valor maior agregado, vai contratar qualquer pessoa. Aí é que entra. Por que eu quis dar esse exemplo de profissional? Ou uma instalação elétrica. Esse tipo de serviço de mão de obra que tá todo mundo sempre precisando, que tá todo mundo sempre atrás e nunca encontra, tá? E é um setor que tem muitas queixas. Entra ali o quê? A questão daquilo que nós falamos sobre empreendedorismo pessoal, sobre valores, sobre princípios, sobre gerar valor para tua pessoa. O que acontece? Eu vi muitas pessoas que eram pintor, que trabalhavam sozinhos, tá? Virarem grandes empresários, certo? Virarem pessoas assim com um sucesso incrível, sem ter segundo grau, tá? Sem ter segundo grau. Ou seja, mas pessoas que souberam trabalhar, pessoas que além de fazer o seu trabalho bem feito, tá? Por quê? Vou explicar para vocês. Se tu é pintor e tu faz um trabalho muito bom, tá? Muito bom. Tu nunca vai ficar sem serviço, mas quantas horas tu aguenta trabalhar num dia? 10, 12, 14, assim, estourando, certo? Agora, e isso te limita a ganhar um certo valor um certo valor. Porque se tu trabalha, vamos supor que tu cobre R$ 100 a tua hora. Ou tem gente que cobra por serviço, tem gente que cobra por hora, enfim. Mas vamos nesse exemplo falar sobre determinar que seja por hora. A pessoa ganha R$ 100 por hora. Se ela trabalhou 10 horas no dia, ela vai ganhar R$ 1.000, certo? Tá? Então, se ela tiver funcionários, mas se ela tiver funcionários e os funcionários não fazem o mesmo trabalho bem feito que ele, o que vai acontecer? E se ele ganha super bem, certo? Mas ele não tem inteligência financeira, tá? Se ele não tem uma inteligência financeira que vá poder fazer com que ele progrida para que ele alcance coisas, comprar a Ferrari, por exemplo, que a gente falou no vídeo anterior. Tu entende como uma pessoa que é um profissional assim simples, ele pode se tornar um grande empresário, um grande empreendedor, como continuar sendo só um pintor que vai lá e faz o seu trabalho direitinho e vai para casa. Bom, eu trabalho 8 horas por dia e eu cobro R$ 500 por dia. Então, vai chegar no final do mês, ele vai estar limitado. Ele ganhou aqueles R$ 500 por dia durante, sei lá, se trabalhou dia que chove, dia que não chove, enfim, sei lá, tirou 5.000 no mês. Um exemplo. Se ele não tem inteligência financeira para pegar esses 5.000 e fazer render
a mais para ele, investir, comprar maquinários, contratar pessoas e virar um grande. Eu acho que deu para vocês entender o que é empreender, né? O que é ser um empreendedor? O que é ter uma empresa? O que é? Tem que ter visão, tá? Tem que ter visão. Você tem que saber que se você trabalha 8 horas por dia, trabalha sozinho e ganha um determinado X, isso aí tá limitado para ti. Mas se tu pegar esse valor, se tu guardar, se tu reinvestir, se tu colocar como caixa, contratar pessoas, pegar mais obras, se tu treinar essas pessoas, se tu supervisionar essas pessoas para que elas façam o mesmo serviço excelente que tu prestava anteriormente para os teus clientes, que fizeram tu sempre ter clientes e poder cobrar o valor justo que tu gostaria de cobrar, que tu considera justo e importante para ti. E pegar essas pessoas que tu contrata e cuidar delas, ter valores e princípios, ter empatia, ter uma responsabilidade social perante essas pessoas que estão trabalhando para ti. Entende? Vocês entendem como o empreendedorismo ele exige que você seja uma pessoa visionária, sabe? Que você olhe para aquilo e veja que tu pode aumentar a tua renda muito mais e tu pode criar empregos para outras pessoas. Que de repente pessoas que não têm acesso a esses serviços, de repente quantas pessoas podem estar, saber pintar, ter qualidade no seu serviço como pintor, mas não tem acesso a conseguir esses serviços. E às vezes estão passando necessidade, luz cortada, aluguel atrasado. Então, quando tu é empreendedor, quando tu é visionário, tu consegue ver tudo isso. Tu consegue abrir tua mente e ver com amplitude o tamanho do bem que tu pode fazer para uma comunidade, para pessoas, tendo a tua empresa, empreendendo, tá? Outra característica, tá? Além de ser visionário, você precisa ter coragem. Coragem. Por quê? Quando tu abre uma empresa e tu contrata pessoas e tu faz grandes obras, você precisa saber, tá? Que você vai ter que trabalhar muito mais, certo? Por quê? Porque vai ter muito mais, além de pessoas, muito mais serviços sob tua responsabilidade. Você vai ter que ter a responsabilidade de pagar salário, de pagar impostos, de não faltar, tu não pode atrasar um dia os salários dos teus funcionários. Você corre o risco, de repente, de levar um calote da empresa que te contratou. Então, você precisa ser corajoso, certo? De pegar aquele dinheiro limpinho que você ganha sozinho, que é pouco, mas que é limpinho, que é seguro, tá? E investir em algo muito maior, em querer algo muito maior. Então, você que tem que decidir se você quer essa grandiosidade de ter uma empresa e poder criar empregos e ter essa responsabilidade social, ou se você quer simplesmente trabalhar as 8 horas que você trabalha por dia, as 44 semanais, ir para casa com o seu salário e economizar até você conseguir comprar sua casa, o seu carro, ou fazer uma faculdade, enfim, o que você, não sei quais que são os sonhos de vocês, tá? Então, você precisa ser corajoso para enfrentar riscos, tá? Para enfrentar riscos que outras pessoas, muitas outras pessoas não correriam, né? De repente, tu guardou lá 50 mil, 100 mil e tu vai abrir o teu negócio. E o risco de perder tudo, certo? Então, você precisa ser muito corajoso, tá? Então, visionário, corajoso, e agora a gente vai ver competência, tá? Competência, que é aquilo que eu já falei agora há pouco. Você precisa pegar essa empresa e você precisa ter competência para fazer ela crescer. Você precisa treinar essas pessoas que vão trabalhar para ti. Você tem que saber lidar, né, com as pessoas. Pensa só. Você vai ter que saber, você vai ter que ter inteligência emocional para saber lidar e competência para saber lidar com funcionários e com pessoas que vão te dar serviço, que são outros grandes empresários,
certo? Tu tem que saber lidar com a pessoa que vai te pagar, com o teu contador, com uma infinidade de pessoas. Então, você precisa desenvolver competências. E você desenvolve competências como adquirindo conhecimento, autoconhecimento, tá? Porque você ir para a faculdade, pegar um canudo na mão, tu virou empresário e tu foi fazer faculdade de administração, certo? Você ter um canudo na mão, você se formar, isso não quer dizer que você é competente. Por quê? Porque conhecimento teórico qualquer um consegue, mas o conhecimento na prática, o saber lidar com as pessoas, o saber lidar com as situações é outra totalmente diferente. É muito diferente. E aí entra aquela questão lá que eu falo sempre, falei muito lá naquele curso de técnica de venda e atendimento, falei um pouco agora também no empreendedorismo pessoal, que é autoconhecimento, é tu conseguir pegar o teu cérebro e debulhar, saber como que ele age, em que situações, por quê? Pensa só, se tu é um grande empresário, se tu é um grande empresário, não, se tu resolveu empreender, tu contratou 5 funcionários, tu precisa de obras, certo? Tu precisa de obras. E você vai em busca dessas obras, você vai em busca desses serviços para poder prestar, por exemplo, para uma construtora. Uma construtora construiu um prédio e tu vai lá oferecer os teus serviços, vender os teus serviços para pintar aquele prédio todo. Aí você chega lá e aí você passa insegurança para a pessoa que está contratando os serviços. Você passa que você não tem, de repente, é a tua primeira obra, ou é a tua segunda obra, tu não tem experiência naquilo. Isso vai... Qual que é a reação da pessoa que está contratando? Ela vai buscar outra pessoa que já está no mercado há muito mais tempo, e você acaba perdendo. Mas, se tu vai com segurança, com determinação, com firmeza, garantindo, passando segurança, garantindo daquilo que tu tá falando, tendo autoridade, tendo a autonomia daquilo que tu tá falando, autonomia não, autoridade mesmo, tá? Que tu tá falando, quando tu passa segurança, quando tu passa pra pessoa que tu tem conhecimento, é outro nível, é outro, dificilmente tu perde. E é isso que eu falo de alcançar lugares, alcançar pessoas e alcançar condições que você precisa alcançar, que você sonha em alcançar, certo? Peraí. Eu fiz aqui as atividades referente a essa aula, tá? E a quinta questão é o seguinte, tá? Eu quero explicar bem para vocês. Planeje e estruture um negócio. Eu sei que vocês já fizeram isso na aula de marketing, mas eu não tô dando o produto, eu não tô dando o negócio, eu não tô dando nada. Eu só estou dizendo o que você precisa colocar. Você precisa colocar o nome da empresa. Olha só, razão social, nome fantasia, presta bem atenção. Razão social, nome fantasia, endereço, o ramo de atividade, o valor do capital necessário, tá? Quanto tu precisaria, por exemplo, quanto que tu imagina que precisa para colocar uma empresa de pintura com 5 funcionários, um exemplo, tá? Então, é isso que quanto de dinheiro eu tenho que ter guardado para mim comprar, para mim garantir o salário dos funcionários, né? Para mim garantir a alimentação, o transporte, os impostos, toda a estrutura da empresa, pagar telefone, pagar aluguel do escritório, não sei. Vocês vocês têm que pensar em cada detalhe, tá? O estoque, tá? Dependendo do ramo de atividade ali, tu vai ter que ver o estoque, o formato, se ela é loja térrea, se ela é loja aérea. Aérea, a gente quer dizer o seguinte, quando, por exemplo, assim, ó, loja térrea é um supermercado, por exemplo. Tu jamais vai ver um supermercado no 5º andar, sempre vai ser térreo. Mas se tu tem um escritório de arquitetura, por exemplo, pode ser no 5º andar. Tem aqueles prédios que são corporativos, que só tem empresas, né? Então, pode ser. Então, se ela é aérea, se é térrea, quantidade de funcionários e suas funções,
o que cada funcionário, eu quero que vocês deem nome para esses funcionários e a função deles, tá? Quais as atribuições que esses colaboradores têm que ter, tá? Para ter os resultados que tu precisa. Material de apoio, telefone, internet, mesa, móveis em geral, o propósito e as metas necessárias para manter o crescimento. Eu quero que vocês construam uma empresa do zero, certo? Construam uma empresa do zero ali para nós, pra gente ver se vocês conseguiram entender. E, gente, essa questão do propósito, tá? Pensem bem, tá bom? Pensem e sejam criativos, porque isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Nosso próximo módulo, a nossa próxima aulinha vai ser de empreendedorismo social, e aí a gente encerra essa parte do empreendedorismo, tá bom? Até o próximo vídeo, então.